Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula, mais uma matéria, né? No nosso Instituto Teológico Quadrangular. Vamos dar início a mais um módulo. Eu creio que Deus ele tem falado ao teu coração, Deus tem ministrado na tua vida nessas aulas. Estamos mais uma vez junto com vocês. Até brincava, né? Que tem para aula, o professor que tem é a gente, mas eu creio que Deus tem algo especial para trabalhar com nossas vidas nesses dias. Nós vamos trabalhar nessa apostila agora, a apostila de evangelismo. Apostila de evangelismo é uma área que eu gosto muito, não só da parte prática da aula, da parte prática do evangelismo, mas é uma coisa que eu gosto muito também, a parte teórica, a história, tudo que envolve evangelismo, como fazer, como praticar, porque precisamos o quê? Colocar em prática algumas coisas que aprendemos na teoria. Então eu espero que nessas aulas possamos aprender isso, essas questões sobre evangelismo. Então, antes de nós começar nossa aula aí, eu quero só que vocês marquem, nós vamos ter umas atividades para fazer durante essa matéria, certo? Então, o que é a primeira coisa? A primeira coisa, nós vamos fazer nossa prova teórica, uma prova como todas as matérias têm uma prova, e eu vou pedir para vocês 2 trabalhos para me entregarem até o final da matéria, até o final do conteúdo, certo? O primeiro trabalho, anote aí, o primeiro trabalho é um trabalho prático. Como assim um trabalho prático? Vocês vão fazer uma forma de evangelismo criativo. Como evangelizar alguém, criança, adulto, velho, grande, pequeno, mas de uma forma criativa. Eu vou trazer para vocês aqui, durante as aulas, alguns métodos de evangelismo criativo que vocês possam estar aprendendo para depois colocar em prática. Como que vai ser feito esse trabalho, essa avaliação desse trabalho? Você pode gravar um vídeo e me mandar o vídeo, ou você pode vir até a secretaria da igreja no dia da prova e apresentar para mim esse método de evangelismo. Ok? Entendido? O segundo trabalho, o que é? Você tem que fazer um trabalho teórico, você tem que escrever, elaborar um projeto para evangelizar, um projeto de evangelismo. Como assim? Um exemplo. Eu vou dar sopa agora no inverno para os moradores de rua. Então, o teu projeto é doar sopa para os moradores de rua, ok? Só que dentro desse projeto você precisa colocar 5 pontos principais. O primeiro ponto é o tempo do projeto. Quanto tempo vai durar? Vai durar 1 ano, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses? Eu não sei, depende de como você vai fazer esse projeto, certo? Segundo, qual que é o objetivo? Então, qual que é o objetivo desse trabalho? Para que ele serve? Para que nós vamos fazer esse trabalho? Quantidade de participantes, quantas pessoas são envolvidas para fazer esse projeto? O outro ponto, quarto ponto, qual que é o custo desse projeto mensal? Meu projeto vai durar 1 ano, então qual que é o custo durante esse ano aproximadamente para elaborar esse projeto e qual que é o alvo do meu projeto? Se é homens, mulheres, crianças, adultos, velhos, grandes, pessoas com necessidades especiais, eu não sei, é você e Deus, beleza? Hoje nossa primeira aula de evangelismo e hoje, como comentei com vocês no vídeo anterior, cada aula de evangelismo, cada dia que nós fizemos uma aula de evangelismo, vou tentar trazer para vocês alguma técnica de evangelismo criativo, algo que você pode usar no teu dia a dia, na tua igreja, na tua casa, no teu bairro, na tua família. E hoje eu estou aqui com um livro. O nome desse livro é Um Livro Sem Palavras. Ele conta uma história. Então eu vou contar como se fosse contar para as crianças, como se fosse falar para as crianças sobre esse livro. Então eu vou começar falando como se eu estivesse fazendo esse vídeo para crianças, então eu vou contar como se eu estivesse falando para as crianças, tá bom? Então galera, é o seguinte, eu tenho um livro aqui que conta uma história muito legal. Esse nome desse livro é O Livro Sem Palavras. Olha quanta história legal tem nesse livro. Olha quanta coisa legal tem esse livro, olha só. Nossa, mas esse livro ele não tem palavras. É um livro sem palavras. E eu vou pedir para vocês me ajudarem a contar essa história desse livro. Que cor que é essa? Essa cor qualquer? A cor é amarela. O amarelo representa o quê? Representa o ouro, a banana. E sabia que existe um lugar onde as ruas são de ouro? Tudo é de ouro, as ruas são de ouro, em pedras preciosas. Este lugar, sabe onde que é? É o céu. Só que para nós morar nesse céu, nós precisamos o quê? Que cor é essa? Preta. A cor preta, sabe o que a cor preta parece? Sujeira. Então, a cor preta ela representa o nosso pecado, os nossos erros, as coisas erradas que nós fazemos, representa toda essa cor preta. E aqui também está o nosso coração. E o nosso coração está todo preto, todo sujo, fedido, por causa das coisas erradas que nós fazemos. Quando nós brigamos com o colega, brigamos com a mãe, falamos coisas erradas, falamos palavrões, o nosso coração fica todo preto. E quando eu e você estamos com o coração preto, nós não podemos ir morar nas ruas de ouro, morar lá no céu. Mas sabia que há muito tempo atrás veio um homem aqui na Terra
veio um homem aqui na terra. Sabe que homem que é esse? Que cor que é essa? Essa é a cor vermelha. A cor vermelha representa o sangue desse homem. Esse homem veio aqui na terra, morreu por amor a mim e por amor a você. E esse vermelho é o nosso coração, representa o sangue de Jesus. Então Jesus ele morreu numa cruz, mas ele não está morto, ele está vivo por amor a mim, amor a você. Jesus morreu numa cruz para quê? Para que nós um dia pudéssemos morar lá no céu, nas ruas de ouro, e para que nós pudéssemos o quê? Limpar o nosso coração. E quando Jesus morreu numa cruz, Jesus ele nos ensinou algo. Para mim, para que eu possa limpar meu coração, para eu poder morar lá no céu, nas ruas de ouro, eu preciso fazer uma oração pedindo que Jesus entre na minha vida e limpe meu coração. Vocês querem fazer essa oração? Então repita comigo assim: Senhor Jesus, me perdoa dos meus pecados, dos meus erros. Senhor Jesus, me perdoa porque eu briguei com minha mãe, briguei com meu coleguinha. Escreve meu nome no livro da vida. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Amém. Quando você faz essa oração, quando você conversa com Jesus, olha o que acontece no nosso coração. Como é que ele fica? Fica branquinho. O nosso coração fica branquinho. E quando o nosso coração fica branco, nós podemos, sabe o quê? Morar no céu, nas ruas de ouro. Só que nós precisamos o quê? Manter o nosso coração limpo. Nosso coração limpo, branco, é pureza, é limpeza. E que cor é essa? É o verde. Por que o verde parece parecido com o que é o verde? Natureza, árvore, as plantas. Por que as plantas, o que a natureza precisa para crescer forte? Precisa o quê? Água, precisa de sol. E assim é nós. Para nós continuar com o nosso coração branquinho, para um dia nós ir morar no céu com Jesus, nós precisamos o quê? Ir na igreja, ler a Bíblia, falar com Deus. Então, todas as vezes que você se sentir mal, todas as vezes que se sentir cansado, lembre-se que há um céu onde nós vamos morar, só que o pecado, os erros nos afastam desse céu. Jesus veio, morreu numa cruz por amor a nós, para limpar nosso coração, e nós precisamos agora dar continuidade nessa limpeza, praticando a palavra de Deus, buscando Jesus, orando, fazendo devocionais, tá bom? Então, galera, que Deus abençoe vocês, que Deus guarde vocês. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre o Livro Sem Palavras. Se você quiser saber mais sobre o Livro Sem Palavras, manda mensagem, conversa com a gente pode explicar melhor. A gente pode fazer em modelos menores também, não precisa ser tão grande assim, tá bom? Então que Deus te abençoe. E esse é o método de evangelismo criativo, o Livro Sem Palavras. Vamos para a nossa aula agora. Deus abençoe. Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos começando então mais uma aula aqui do nosso capítulo 1, que vai falar primeiramente sobre os fundamentos bíblicos históricos da evangelização. Então, segundo propôs o Congresso sobre Evangelização em 1966, em Berlim, evangelizar é a proclamação do Evangelho de Cristo ressurreto, crucificado e o único Redentor do homem de acordo com as Escrituras, com o propósito de persuadir os pecadores condenados e perdidos, e por sua confiança em Deus, recebendo e aceitando Cristo como Senhor de todos os aspectos de sua vida. Então, evangelizar é proclamar o Evangelho de Cristo, crucificado e ressurreto. O Evangelho é a principal mensagem das Escrituras Sagradas. O Evangelho aguarda a consumação dos tempos, quando a promessa da volta de Cristo. Então, se eu perguntar para você lá, o que é evangelismo? O que é evangelizar? Segundo a apostila, nada mais é que proclamar o Evangelho de Cristo, ressurreto e crucificado. Ou proclamar o Evangelho de Cristo, crucificado e ressurreto, né? Então essa é digamos assim, um resumo. O evangelismo é proclamar o Evangelho de Cristo ao perdido, às pessoas na terra, sem problema nenhum, beleza? A evangelização é a proclamação da mensagem imutável de um Deus imutável. Então, a evangelização nada mais é do que você pregar uma palavra que não muda em um Deus que não muda. É você pregar essa palavra às pessoas de uma forma que elas possam entender, de uma forma que elas possam compreender a mensagem de Cristo e que elas possam ser cheias do Espírito Santo, para que elas possam ter uma mudança de vida, uma mudança de atitude, uma mudança de postura, para que Deus possa vir e trabalhar na vida dela e ela sim se tornar um cristão, um seguidor de Cristo. As bases bíblicas: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmos 19:1. Diz assim também: evangelizar é uma ordenança de Deus,
porque ele coincide com seus propósitos eternos. Então evangelizar é uma ordenança de Deus por quê? Por que evangelizar é uma ordenança de Deus? Porque evangelizar é a forma de eu proclamar o evangelho a toda criatura, é a forma de eu proclamar a Deus, proclamar Deus às pessoas, porque isso tem uma ligação com a eternidade, é o propósito eterno. Então o evangelismo, eu levo a mensagem, eu proclamo a mensagem do evangelho para as pessoas, para que elas possam um dia chegar à vida eterna. Olha que importante que é isso. Isso é muito importante para mim e para você, que se dizemos, somos cristãos, seguidores de Cristo. Proclamar o evangelho coincide com os propósitos de Deus, levar as pessoas até a eternidade. Amém? E aqui tem outros versículos que eu não vou me ater aqui também. Essa aula vai ser bem rápida, é a primeira aula, a gente vai passar bem rápido dela. E aqui também o que acontece? O comissionamento, missão de ir e fazer discípulos. A Bíblia inteira é a história de missões de Deus. Que implicações isso traz a nossos valores e a nossa prática no cumprimento dessa tarefa. Devemos ler a Bíblia como um todo, como um escopo, pois ela não nos deixou a nossa própria sorte. Então, toda a Bíblia nada mais é que um grande livro missionário de Deus, e depois de Jesus. Então, a Bíblia nos conta, nos relata várias situações sobre missão. A Bíblia nada mais é que um grande livro missionário. Então, o primeiro missionário, Deus foi o primeiro missionário, porque lá, o que acontece? 3 pontos de Deus como primeiro missionário. Eu vou passar bem por cima aqui, pessoal, não vou me atentar à apostila. O primeiro ponto, Deus ele cria um lugar para que o homem possa morar, certo? Então, criou aqui o Jardim do Éden, onde Eva e Adão moram. Ali é o lugar, as maravilhas, os deleites de Deus, tudo que Deus criou de bom, de perfeito, estavam ali. E Deus coloca o homem e a mulher dentro desse lugar. Isso é o primeiro ponto dele como missionário. Criou algo, criou um ambiente para a pessoa. Segundo ponto, que ele começa a ter um relacionamento com Adão e Eva. A Bíblia fala que todo o cair da noite, o virar da noite, Deus descia do jardim e conversava com Adão. Isso é um relacionamento, estabelecer um relacionamento para preservar a obediência deles. E o terceiro, ele escreve um plano de redenção, porque ele sabia da queda de Lúcifer, sabia que Lúcifer ia trair ele, que Lúcifer ia cair. Então Deus escreve um plano totalmente, um plano de redenção, que esse plano de redenção alcance eu e alcance você, para que nós possamos estar aqui hoje. Fomos alcançados por esse plano de redenção. Então aqui, qual que era a primeira missão? Deus ele se revelar ao homem. A primeira missão de Deus era se revelar ao homem, se revelar a Adão e Eva, mostrar que ele era o Criador de todas as coisas. Depois ele tinha uma missão com Israel, para que essa nação proclamasse às outras nações o Evangelho de Cristo. Depois Jesus vem com a missão. Jesus vem com a missão de estabelecer esse Evangelho, proclamar esse Evangelho na terra. E depois a última, está lá em Timóteo, o que acontece? Fica para mim e para você. A igreja tem hoje esse papel de expandir esse Evangelho, de proclamar esse Evangelho a toda criatura. Aqui tem alguns textos, Marcos 16:15, alguns textos que falam sobre evangelismo para você usar, mas eu creio que em outra aula a gente vai fazer aquele trabalhinho que eu quero trazer para vocês, queridos. Vai durar uns 40 minutos um treinamento de evangelismo. A gente vai ter um treinamento de evangelismo completinho. Até podemos combinar, quem sabe podemos até ver conforme for a resolução aí do prefeito, conforme for nos dias que vão vir sobre o coronavírus, nós podemos marcar lá na igreja e fazer um treinamento para vocês sobre evangelismo, que nada mais é que o resumo total dessa apostila. Como evangelizar, o que fazer, não fazer, como fazer, o que fazer, como agir em situações. Eu creio que vai ajudar muito vocês no entendimento geral sobre evangelismo. A responsabilidade é recebida. Evangelizar é uma ordem de Cristo e uma missão da igreja, é a maior necessidade do mundo. Então evangelizar foi uma ordem que Cristo deixou. Deus veio, fez várias tentativas de evangelizar, não deu certo. Não deu certo porque as pessoas falharam, certo? Ele manda Jesus. Jesus vem e faz o papel correto e agora fica uma ordenança para nós. A maior necessidade do mundo é que o Evangelho seja proclamado. A maior necessidade hoje é que o Evangelho seja proclamado. Aqui o primeiro ponto, somos embaixadores de Cristo. 2 Coríntios 5:20 fala assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Olha, nós somos embaixadores de Cristo e a Bíblia diz que como se Deus estivesse fazendo intermédio através de nós. Então, o embaixador de Cristo nada mais é que o quê? Se eu sou embaixador do Brasil na Alemanha, eu represento o Brasil na Alemanha. Se eu sou embaixador do Brasil na China, eu represento o Brasil na China e assim por diante. Então, quando a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo, nós estamos representando o reino de Deus aqui na terra. Nós representamos esse reino aqui na terra. Então, nós somos embaixadores.
E o segundo ponto, ministros da reconciliação. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então nós somos primeiro embaixadores, representamos Cristo aqui na terra, nós temos o ministério da reconciliação, nós somos aqueles que vão ajudar as pessoas a se reconciliar com Cristo, e terceiro, nós somos o quê? Dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, eu sou conhecido como embaixador de Cristo na terra, primeiro. As pessoas me conhecem como um homem e uma mulher de Deus. Segundo, eu passo a ser reconciliador. Eu ajudo as pessoas, eu oriento as pessoas, eu mostro o caminho para eles se reconciliar com Cristo. E terceiro, eu mostro e exponho a multiforme graça de Deus agir na vida das pessoas. As bênçãos, como Deus pode agir de multiforme e graça. Amém? Até aqui tudo bem? Vamos para frente então. Evangelização na história da igreja. Então aqui vai falar do livro de, eu vou resumir também, o livro de Atos, ele conta toda a história do Pentecoste, até hoje não se terminou, porque o livro de Atos ele continua em nós. Então, o livro de Atos ele resume toda essa história da igreja, como a igreja tem vivido, como a igreja tem se prostrado diante dessas, diante de todas essas situações, como nós devemos agir como igreja, como nós devemos viver como igreja, certo? Então a evangelização dos primeiros séculos. Cristo havia estabelecido sua igreja na encruzilhada do mundo antigo. As rotas comerciais traziam mercadorias e embaixadores através da Palestina, onde eles encontravam contato com o Evangelho. Dessa maneira, o livro de Atos, vemos a conversão de oficiais romanos. Então Deus, veja como que Cristo, Deus ele estabeleceu lá na Palestina, no mundo antigo, numa encruzilhada. Não é macumba, pessoal, não tem nada a ver com isso. É porque lá era uma rota de comerciantes, passavam muitas pessoas de vários lugares do mundo, passavam ali para comerciar suas mercadorias, e isso dava um bom, eles evangelizavam ali, eles falavam do amor de Cristo ali, porque dali ia para vários lugares do mundo, certo? Então era uma forma deles evangelizar. Então a igreja espalhada, em Atos 7:12 começa a perseguição da igreja de Cristo na terra. Isso começa o quê? As pessoas começam a pregar em Jerusalém e na Judéia, depois vão para Samaria e vão até os confins da terra. Então aqui, então o que acontece? A igreja inicialmente se concentrou em Jerusalém. Entretanto, o propósito de Deus era levar o evangelho às outras regiões e por fim a todas as nações. Então qual a perseguição que acontece? A primeira missão, Felipe prega em Samaria. E lá em Samaria prega para o etíope, um oficial da rainha Candace, que crê e pede para ser batizado. Então ali, Filipe já prega na Samaria para uma pessoa de outra nação que crê, é batizada e vai levar para aquela nação. Mais para frente, Pedro prega para os gentios. Não foi fácil pregar para os centuriões romanos, mas isso também começou a expandir o evangelho e até os confins da terra, onde Saulo, escolhido por Deus, que ele cumpre a sua tarefa missionária durante 10 anos. Ele faz 3 viagens missionárias e estabelece a igreja em 4 províncias. Então, entre 10 anos, ele prega o evangelho lá em Galácia, Macedônia, Acaia e na Ásia. Então, ele expande o evangelho de Deus nesse tempo, certo? E aqui ele vai falar do avivamento. O avivamento nada mais é do que... infelizmente, a história também nos mostra que, tristemente, ocorrem períodos de falta de avivamento. Em especial, eu destaco a Idade Média. Existem pelo menos 4 fatores que precedem a cada avivamento. Então são 4 fatores que precedem o avivamento, certo? O primeiro, o declínio espiritual e moral. Quando a igreja começa a ter um declínio espiritual, algo começa a acontecer. Eu alegro meu coração, eu fico feliz que isso possa acontecer, porque hoje, não sei vocês, queridos, que estão nos assistindo, você que está nos assistindo, mas eu creio que há um esfriamento espiritual muito grande devido a essa pandemia. As pessoas falam que amam a Deus, que querem voltar para a igreja, mas quando abre a igreja, quando você prepara um culto, poucas pessoas voltam à igreja. Então, mas todo avivamento tem um declínio espiritual, um declínio moral. O primeiro ponto para que possa haver avivamento é o declínio espiritual, o declínio moral. O segundo ponto é a execução do juízo divino. Deus começa a passar uma regra, Deus começa a limpar, Deus começa a fazer, e está acontecendo isso. Pessoas que não eram firmes em Deus, pessoas que não tinham Cristo como único Senhor e Salvador, hoje estão se afastando de Deus mais e mais. Deus começa a limpar para que possa haver esse avivamento. E terceiro, o surgimento de líder. Começa a surgir pessoas, pensar bem, você temos que nos levantar nesse tempo como homens e mulheres de Deus para cuidar do nosso grupo, ajudar na nossa igreja, fazer a diferença nesse tempo. E aí vem a manifestação extraordinária do poder de Deus, 4 pontos. Então são 4 pontos para que haja avivamento. O primeiro ponto,
o que quer, começa o declínio espiritual e moral. O segundo, a execução do juízo divino. O terceiro, surgem líderes ou lideranças. E o quarto, a manifestação extraordinária do poder de Deus. Quero que você leia esse tópico 4, que Deus comece a fazer maravilhas no meio do seu povo. E para nós fechar aqui o último ponto, Jesus, o nosso referencial para o evangelismo. Então eu quero só citar 3 questões de Deus. Jesus falou o quê? Ele disse, vai pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Então a primeira coisa que Jesus fala aqui, o que é? Vai para o mundo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Pregue, fale do meu amor, proclame o meu evangelho, seja um evangelista, seja um embaixador de Cristo nesse tempo. Segundo, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então primeiro vão, pregue para todos. Depois, façam discípulos, batizem-os em nome do meu Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terceiro, não se preocupe, vocês receberão o poder do Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Judéia, Samaria e até os Jerusalém, até os confins da terra. Beleza, queridos? E para nós fechar, encontros de salvação. Toda vez que Jesus encontrou uma pessoa, havia uma salvação. E se nós somos embaixadores de Cristo, temos que ter um encontro com as pessoas e levar as pessoas até a salvação. Nicodemos, quando Jesus encontra Nicodemos, há uma salvação, ele reconhece Cristo, há uma mudança de vida. A mulher samaritana, lá em João 4, o que acontece? Jesus começa a conversar, começa a revelar a vida daquela mulher, aquela mulher entende que ele é Cristo e é transformado em uma salvação naquele lugar. Zaqueu, desce dessa árvore, Zaqueu, hoje eu vou jantar na tua casa. E quando Jesus entra na casa, a Bíblia fala que Zaqueu, sem que Jesus fale nada, Zaqueu já fala, eu vou vender tudo que tenho, vou devolver em dobro se roubei de alguém, vou devolver o dobro, 4 vezes mais para aqueles que eu fiz mal e quero seguir, há uma salvação. O endemoniado de Gadarena, a mesma coisa, há uma salvação ali. Então, querido, que essa primeira aula, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que possamos entender que evangelismo é para todos, é uma ordenança de Deus. Então, que Deus te guarde, que Deus guarde teu coração. Nós nos vemos na próxima aula. Um abraço e até lá. Deus abençoe.